quando o inconsciente sussurra os sonhos como mensagens da alma. Você já teve um sonho tão estranho que parecia sem sentido, mas ao acordar, ficou com a sensação de que ele dizia algo importante? Já sonhou com algo que depois se repetiu na vida real? Ou com imagens simbólicas que tocaram uma parte sua que você nem sabia que existia? Carl Jung acreditava que os sonhos não são ruídos aleatórios do cérebro, nem apenas reflexos do que vivemos no dia anterior. Para ele, os sonhos são mensagens diretas do inconsciente. São imagens simbólicas criadas por partes profundas da psique, partes que muitas vezes sabem mais de nós do que nossa consciência limitada. Jung via o sonho como um mapa da alma. E esse mapa, mesmo confuso à primeira vista, aponta para verdades interiores que nosso ego ainda não quer, ou não consegue, enxergar. Parte 2. A lógica dos símbolos. O idioma misterioso do inconsciente Jung dizia que o inconsciente não fala em palavras, ele fala em imagens. E essas imagens são simbólicas. Elas não são literais, como em uma conversa racional. Por isso, os sonhos parecem absurdos à primeira vista, mas eles fazem sentido em outro nível, mais profundo, mais arquetípico. Para Jung, os sonhos funcionam como cartas da alma escritas em uma linguagem antiga, uma linguagem que esquecemos, mas que ainda vive em nós. É por isso que sonhamos com casas, estradas, animais, voos, quedas, rios, portas, espelhos. Esses elementos são símbolos universais, e cada um deles carrega significados que vão muito além da experiência pessoal. Por exemplo, uma casa pode representar o estado atual do seu eu psíquico. Água pode simbolizar emoções inconscientes. Voar pode ser um desejo de transcendência ou fuga. Perseguir algo pode ser o chamado de uma parte reprimida da alma. Mas, atenção! Para Jung, não existe um dicionário fixo de sonhos. O símbolo precisa ser compreendido dentro da história e do momento de vida da pessoa que sonhou. É a relação entre o símbolo e o sonhador que revela o significado. Por isso, os sonhos sabem tanto, porque eles são moldados pelo inconsciente de quem sonha, e muitas vezes revelam verdades que o ego ainda está tentando esconder. Parte 3. O preço de ignorar os sonhos. Quando a alma grita em silêncio. Para Jung, ignorar os sonhos é como recusar-se a abrir as cartas enviadas pela própria alma. Eles continuam chegando, mas como não são lidos, o inconsciente começa a usar outros meios de comunicação. Ansiedade, vazio existencial, crises emocionais, repetições destrutivas, sintomas físicos sem explicação médica. O que não é ouvido com atenção simbólica retorna como conflito. E é por isso que Jung considerava o sonho uma ferramenta de cura. Ele é uma tentativa do inconsciente de restabelecer o equilíbrio da psique. Mesmo os pesadelos não são punições, eles são alertas. Eles dizem, olhe para isso, sinta isso, confronte isso. São partes de nós que querem ser vistas, porque estão vivas, mesmo que negadas. O sonho, como compensação. Jung observou que, muitas vezes, o sonho compensa a unilateralidade do ego. Ou seja, quando estamos vivendo de forma muito limitada, identificado se está preso à aparência, pode sonhar com nudez. Se está em negação, pode sonhar com queda, colapso ou perda. O inconsciente não é destrutivo, ele é sábio, e os sonhos são sua forma de trazer de volta o que foi esquecido. Parte 4. Como interpretar um sonho? Escutar o símbolo com a alma. Jung dizia que interpretar um sonho não é decifrar um código, mas mergulhar em um símbolo. E para isso não é preciso ser psicólogo. É preciso aprender a olhar para dentro com humildade, com curiosidade e sem pressa. O primeiro passo é lembrar. Anote seus sonhos assim que acordar, mesmo que sejam fragmentos. Muitas vezes,
O que parece pequeno carrega a chave de algo maior. Depois pergunte-se: qual a sensação dominante no sonho? Que símbolos se repetem? Onde se passa? Quem aparece? O que eu estava evitando ou enfrentando ali? A grande pergunta não é o que isso quer dizer, mas sim o que isso está querendo me mostrar sobre mim. Um exemplo junguiano. Suponha que você sonhou com um trem que parte e você fica na estação. Jung não diria que isso significa algo fixo, mas sim que é o inconsciente te mostrando uma imagem poderosa. A de ficar para trás, de perder um movimento, de não embarcar. E então, o trabalho simbólico começa. Onde na sua vida você sente que perdeu o ritmo? Que parte sua está parada enquanto a vida anda? O que você teme deixar para trás se embarcar? Esse é o trabalho simbólico. Não traduzir o sonho, mas dialogar com ele, porque o sonho não é uma mensagem externa. Ele vem de você, da parte mais profunda de você. E muitas vezes é nessa profundidade que mora o que você mais precisa ouvir. Parte 5. O sonho como bússola. A jornada de volta para si mesmo. Carl Jung dizia que os sonhos são uma ponte entre o ego e o self, o caminho pelo qual o inconsciente tenta nos levar de volta à totalidade. Eles não são ilusões, eles são ecos da alma, imagens vivas, que contêm aquilo que a consciência ainda não quer, ou não consegue, enxergar. Por isso, quando você sonha, não está apenas dormindo. Você está encontrando partes suas que ficaram perdidas no dia. Está visitando imagens que apontam caminhos. Está sendo chamado a olhar para dentro, com coragem, com ternura, com verdade. O convite final. Os sonhos sabem mais de você porque eles não mentem. Eles não filtram, não se censuram, não buscam agradar. Eles apenas mostram o medo que você esconde, o desejo que você cala, o potencial que você reprime, a dor que você ignora e a força que você esqueceu que tem. Jung dizia que escutar os sonhos é escutar o self. É começar uma conversa com o invisível e descobrir que esse invisível é parte essencial do que você é. No fim das contas, a pergunta não é se os sonhos fazem sentido. A pergunta é: você está pronto para ouvir o que eles têm a dizer?